É um prazer estar aqui, vendo as pessoas assim tão lindas e maravilhosas nesse grande evento, né? Aposto com vocês que quantos de vocês, em um evento especial como esse, chegaram em frente, né, do guarda-roupa e pensando assim, o que eu vou vestir? O que eu vou vestir? Né? E essa é a primeira coisa que passou uma musiquinha que pode ser, como que vai fazer assim, a musiquinha vai passar na hora que a gente está querendo escolher, com que roupa eu vou no samba? Eu não sei dançar muito bem, nem cantar, me perdoe, né? Mas existe um princípio que fala muito isso, sobre o porquê que a gente vê tantas roupas e ao mesmo tempo a gente não tem. Você já reparou que você quer escolher a roupa e fala, putz, eu não tenho roupa nenhuma para vestir? Existe um princípio que ajuda a nos refletir muito sobre isso, né? E se chama o princípio de Pareto. E esse princípio fala que 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Aplicando isso no seu armário, no caso, no guarda-roupa, 20% das suas roupas você usa em 80% do seu tempo. Ou seja, 80% das suas roupas você não usa efetivamente, né? Então, se você pensar nesse ponto, você vai comprar roupas, muitas roupas, e você gera dois grandes problemas. Qual? Um, é o dinheiro investido, né? Esse dinheiro investido que você vai gastar, quantas coisas você poderiam fazer, coisas importantes para você? Você já pensou em olhar na frente do seu guarda-roupa e contar quanto dinheiro parado você tem? Não? Já pensou se aquele dinheiro parado você poderia investir em uma viagem, curso, ou mesmo sair com os amigos, ter um almoço, né, com os amigos? O segundo é o descarte das roupas, né? Que muitas vezes você não gosta, ou você receber de presente, ou quando você ganhou, principalmente do seu ex, ou da sua ex. Qual que é a primeira coisa que você passa na cabeça? Vou desfazer. Quando eu cheguei a trabalhar na empresa, vou citar um exemplo, eu fiquei por 4 anos e meio trabalhando lá, certo? E 6 dias eu só usava um uniforme. Então, no final de semana, eu estava cansado, eu não queria saber de sair, então não usava mais roupas, as minhas roupas que eu comprei. Mas quando eu saía, eu ia passear, relaxar, e nesse processo de relaxamento, qual que é a primeira coisa que passa numa loja? Eu vou comprar. Mas quando você chega na casa, passa uma semana, primeira coisa que você pensa, putz, não deveria comprar. Mas isso é normal, não é? No dia a dia. O grande problema disso tudo é o acúmulo. Quando você se dá conta, principalmente quando você vai arrumar todo o seu guarda-roupa. Qual que é a primeira coisa que você fez? Putz, quantas roupas que eu tenho? O que eu vou fazer com tanta roupa assim? Pois é, aplicando aqueles 20% das roupas que usamos em 80%, quer dizer o quê? Que 80% a gente não usa, esse dinheiro está parado, está funcionando. Então, o que você fala e pensa? Você pensa assim, vou doar, vou vender, vou trocar, ou vou jogar fora. E esse processo de você jogar fora, né? Se você pensar,
Mas aonde que você vai jogar fora? Se não existe fora no mundo, nesse nosso mundo, não existe. Por que que não existe? Porque a gente sempre buscamos jogar tudo por um culpado. A gente pensa que a gente vamos escapar disso. Esse é o pensamento que você tenta desviar um pouquinho. Mas, olhando desse ponto de vista, né, Descartes, a gente pode pensar em quanto de poluição que causa, né? Lembrando-se que a maioria das sopas a gente pensa que é 100% de algodão. A maioria dos ovos não pensou que é 100% de algodão? Eu caí nessa. E quando fui descartar, e pensando assim, putz, eu acho que é simples mesmo, né? Mas não existe outro lugar, vai estar em algum lugar depositado, demorando muitos anos, principalmente se for de microfibras. A indústria têxtil, ela trabalha com uma fibra, que hoje com a tecnologia, né, são 46%, né, do setor. E o poliéster é um dos exemplos disso. O poliéster, ele persiste no meio 200 anos. Sabe o que é 200 anos? Então você pensa assim, putz, eu achei que a minha roupa era tudo de algodão, mas boa parte das roupas tem a constituição, às vezes, de poliéster. Segundo um estudo na Universidade da Califórnia, chegou e analisou e fez a lavagem para saber quantos porcentos ia liberar de microplásticos. E concluiu-se que em 100 mil peças liberaria 110 quilos de microplásticos. Ou seja, 15 mil sacolinhas, é pouco? Mas não é o maior problema isso. Isso não é mais o problema. Sabe por quê? Qual que é o maior problema? O problema é que no tratamento dessa água, mesmo tratando, ele ainda sobra até 40% de microplásticos, que vão direto no rio. E o problema é esse rio e oceano, né? Nossa, daqui a pouco vai virar aquelas piscinas de bolinhas de plástico, né? Porque a quantidade é muito grande. 40% de microplásticos, né, que são derivados de fibras sintéticas, vão parar nesses meios. Quando você pensa que, nossa, do setor de têxtil, né, você pensa, putz, eu acho que ele não tem poluição nenhuma. Mas não, ele é o segundo maior poluidor. A WWF, a ONG ambientalista, sabe aquele do Pandinha? Agora, então, ela emite, segundo ela afirma, que o setor têxtil emite 1,7 bilhões de toneladas de CO2 no ambiente, afetando, assim, né, o meio ambiente e aquecendo o país, o aquecimento global. O IPCC diz que, com um aumento dessas emissões de gás, pode chegar a um aumento de até 4 graus Celsius na média da temperatura global nos próximos 100 anos. Mas se chegar a esses 4 graus Celsius, será que muita coisa vai mudar? Segundo o INPE, né, é um instituto de pesquisa brasileira, ele fala que serão extintos muitos animais e vegetais. Atualmente, a União Internacional de Conservação da Natureza há 28 mil espécies em extinção. Mas isso não é somente essas mudanças. Quais são as piores mudanças que estão por vir?
os climáticos, que sim a gente vai sentir efeito direto, tais como a intensificação de problemas meteorológicos causados por desastres ecológicos, furacão, vendaval, é um deles. Né? Você vai ter uma elevação do nível do mar, você também vai ocasionar o quê? Principalmente no principal, onde que a gente sente que percebeu hoje, que choveu. A intensidade, né, e a frequência das chuvas. E falando em frequência de chuvas, me lembra da Amazônia. E a Amazônia, por que a Amazônia? Você sabia que 50% da água das chuvas que cai, 50% das chuvas que cai, são oriundas da evapotranspiração que ocorre lá? Ou seja, 50% do que chove lá é porque eles soam, suar, né? As florestas lá influem no clima, que aumenta em 50%. Mas imagine se você cortar tudo, menos 50%. Mas o que esse 50% vai causar? Né? A seca, a desertificação nessas regiões. Mas isso não é tudo. Porque se influencia nas chuvas que nós temos, ou seja, no fator água que nós vemos, isso vai ter o quê? Aplicação direta no efeito da qualidade da água, na falta de água e na qualidade do ar. Se houver uma escassez de água, o que poderia acontecer? Uma falta de água. O que poderia acontecer? Né? E essas mudanças climáticas afetam diretamente essas fortes ondas de seca. Eles matam as nascentes dos rios, os rios e, consequentemente, os lagos. Ou seja, vai faltar água. Como aqui no Brasil é muito abundante, a gente nem percebe, achamos que nunca faltará. Mas será que nunca vai faltar algo tão precioso? A falta dela, nós vamos poder sentir, sabe aonde? Na conta de luz. Porque a maioria das fontes de energia elétrica são hidrelétricas aqui e depende da água. Não somente disso, mas também os alimentos que nós temos, né, no dia a dia. Causa também a migração de pequenos produtores para os grandes centros, causando um desequilíbrio. Segundo a FAO, a quantidade, né, de pessoas que são afetadas pela seca somam 40%, pessoal. Daqui 30 anos, em 2050, diz que pode chegar em 66%. Será que esses 66% a gente vai estar junto ou não vai estar junto com eles? Será que tem alguém não está sofrendo com a seca? E eu falo para vocês, por experiência própria, que tem. Tem, e são os pequenos produtores que levam os produtos nos mercados locais, abastecem as grandes partes do consumidor, nas gôndolas do consumidor. Então, por isso que é muito importante vocês saberem disso. Lá na minha cidade, tem um casal maravilhoso. O senhor Sebastião e a dona Margarete. Eles são produtores de laticínios. E eles são produtores de laticínios muito gente boa. Sabe aquelas pessoas simples que você vai lá na casa deles e eles convidam vocês para entrar dentro da casa para tomar um cafezinho? E isso é sensacional. E eles começaram com uma pequena produção pequena, fornecendo para amigos, vizinhos, e foram aumentando os clientes, até o início que o Sebastião
eu posso falar para ele, que é meu chegado, Bastião, que, nossa, ele começou a ir de ônibus, porque é tanta quantidade de pedido que ele teria que sair de ônibus para nas cidades vizinhas, de tão bom que é o produto dele. Mas, qual que é o papel dele? O papel dele, ele fala que é de múltipla harmonia com a dona Margarete. Sabe aquele amor mútuo? Eu perguntei para eles, o que vocês acham um e do outro? Eles falam assim, nossa, a parte fundamental de tudo o que acontece na minha vida é ela. Dela olhando assim, ficou tudo envergonhado, porque eu estava, não fale isso, mas assim, ela gostou tanto, que falou também que mutuamente eles se gostam um do outro, e isso começou de uma ideia, que os dois pensaram juntos. E os dois pensaram juntos, um apoiando o outro, produzindo juntos. Dessa forma, seu Sebastião, ele cuida com muito amor, tanto das vacas como dos búfalos. E a dona Margarete, com a sua mão, seus dons, ela faz o processamento dos produtos. Os produtos dela e dele, no caso, são de tamanha melhoria constante. Por quê? Porque eles querem entregar o melhor para todos. O sonho deles é transformar tudo em orgânico. Mas por que orgânico? Porque eles têm a preocupação de levar saúde a todos vocês. E isso é o que motiva eles sempre a pensar em algo diferente. Eles são produtores de leite, de queijo e de manteiga natural. E pense, é o melhor queijo que já experimentei. E isso, sabe qual a parte melhor? O preço. Você sente diretamente assim, ó, na hora. Mas se você pega assim e pensa assim, putz, mercado local. Mercado local vai te ajudar a você ganhar tempo. Porque você vai adquirir um produto mais fresco, sem conservantes, mais natural e, principal, mais acessível que produtos industrializados, que a gente está acostumado, não é mesmo? E sabe como eu conheci eles? Não foi pela tecnologia que a gente está acostumado a ver aqui, e sim, foi por indicação. Indicação de que forma? Foi no famoso boca a boca. Né? E nunca imaginava, imagine, eu sempre estou aqui na região, imaginar que no interior existiria um queijo de tanta qualidade. E isso me deixou surpreso. Mas sabe o que me deixou triste? Falando dessa seca, o fator climático afetou os negócios deles. Diminuiu em 50%. Isso porque eles vivem só disso. Imagine você perder 50% do que você tem. É difícil? Para eles também foram. Sabe quando você vai lá e quer comprar produto e não tem? E daí todo mundo quer, mas ninguém tem. Porque não tem a matéria-prima e como que vai ter o produto final? Isso foi uma preocupação deles. Me deixou muito triste, porque são ocasiões de uma mudança climática. É uma geada, uma estiagem muito forte, que fizeram com que eles diminuíssem a produção em 50%. E tudo isso está interligado. Todas essas coisas estão interligadas. No final, o consumo e o descarte de lixos e o aquecimento global fazem parte do quê? De tudo uma consequência das nossas escolhas. Nós escolhemos de que forma vamos ir e para onde que nós iremos, o que teremos também. Mas a solução está nas suas mãos. Antes de você comprar algo, pense e pergunte-se: eu preciso mesmo disso? É preciso disso? O que mais vai acontecer depois de eu usar?
Posso comprar de alguém da minha região? E se você pensar nesse ponto, a grande vantagem de comprar de mercados locais, como a dona Margarete e o senhor Sebastião, é você ter a conexão de conhecer as pessoas, de se aproximar das pessoas que fazem seu produto final, as pessoas reais. E essas pessoas reais que têm histórias, que têm procedência na vida. E não é só você comprar alimentos frescos e nem saudáveis, mas e sim você impulsionar um sonho, uma ideia, fortalecer a economia local, você economizar o seu tempo, porque você vai ganhar esse tempo. E principalmente, dar continuidade às escolhas mais assertivas que você vai fazer na sua vida. Que, de uma certa forma, nós deixamos de pensar. As escolhas do dia a dia causam muitos impactos. Todas as escolhas. Mas a escolha é sua. Comece aos poucos. E no final, tudo dá certo. Escolha consumo consciente. Muito obrigado.